Muito bom dia para você. Hoje é dia de visitar um dos nossos clientes da nossa consultoria estratégica empresarial. Tiago, qual é o objetivo da consultoria estratégica empresarial? São alguns. O fundamental é gerar valor, entregar resultado prático no negócio do cliente. E é óbvio que a gente faz isso através de uma metodologia. Então, hoje é dia de visitar a empresa do cliente e nessas visitas o resultado ele é ainda mais impulsionado, porque a gente consegue entender exatamente quais são as necessidades do cliente, quais são os desafios, e aí sim nós propomos soluções para que ele resolva esses desafios num curto prazo. Então hoje é dia de fazer essa visita estratégica nesse cliente, e eu quero aproveitar esse tempo para conversarmos aqui. E nesse conteúdo eu quero falar com você, gestor, dono de empresa, empresário. Eu quero falar com você sobre 5 coisas que ultimamente nós estamos observando que funciona. Eu digo isso com base em experiência, vivência em loco, nas empresas que nós prestamos consultoria e principalmente nas nossas empresas e nos nossos negócios. Então, o que eu vou compartilhar com você aqui é um conteúdo que ele poderia naturalmente ser um conteúdo pago, mas eu vou te entregar aqui no gratuito. Eu quero te trazer 5 coisas. São 5 fundamentos, 5 estratégias, 5 coisas que nós estamos observando que ultimamente vem dando certo nas empresas dos nossos clientes e também nos nossos negócios, que funciona e você também pode implementar na sua empresa, tá certo? Bom, a primeira coisa é o seguinte: posicionamento e conteúdo estratégico nas mídias sociais. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: como estão as suas redes sociais? Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube? Porque veja bem, as empresas que elas encontraram um meio de exponencializar o seu negócio, as vendas e reforçar o seu posicionamento são através das redes e das mídias sociais. Google, Facebook e principalmente o Instagram. Pode observar que empresas como Mercado Livre, iFood e entre outras muitas Big Techs, as big empresas, elas estão cada vez mais migrando para o digital, tendo não só um posicionamento assertivo, mas principalmente criando conteúdo de valor para a sua audiência. Inclusive, nessa Black Friday, algo ficou muito claro no mercado. As empresas que, ao longo do ano, vêm se posicionando, interagindo com o cliente, gerando conteúdo de valor, interagindo com a sua comunidade, essas empresas, nessa Black Friday, venderam muito mais. A título de informação, comparando as vendas da última Black Friday de 2024 com a desse ano de 2025, o e-commerce teve um crescimento, se não me falha a memória, de mais de 15% nas vendas. E é óbvio que isso é muito positivo. Fica muito claro para nós que as empresas que estão se posicionando nas mídias sociais, nas redes sociais, criando conteúdo, interagindo com a sua audiência, elas estão vendendo muito mais. Porque elas entenderam o jogo. Elas entenderam que não é sobre elas, é sobre o cliente que elas querem alcançar. Então, se você cria a estratégia de comunicação através das suas mídias sociais o ano inteiro, quando chega na Black Friday, é um tiro certo. Você arrebentar nas vendas, é um tiro certo. Não tem como errar. Eu faço isso no meu negócio, eu uso essa estratégia e nós também ensinamos isso nas consultorias. Então é muito comum, assim que nós
entramos no negócio para fazer todo o processo de mapeamento e de consultoria, 90% dos clientes ou não estão posicionados no digital, ou até estão, mas de forma incorreta, e o resultado acaba não vindo. Nós implementamos um mapa estratégico para que o cliente possa entender qual é o público-alvo, qual é a persona ideal, para quem ele quer falar, para quem ele vai se comunicar, quais são as dores e os desejos dessa audiência, e a partir disso criar toda uma estratégia de comunicação para atrair pessoas qualificadas e transformar esses novos seguidores em clientes. De fato, é isso que você quer. No fim das contas, seguidor não paga boleto. Seguidor não paga boleto. Mas ter seguidores é importante. Seguidor não paga boleto, mas através das suas estratégias de comunicação, que devem ser eficientes, você facilmente converte um lead frio, né? Um lead, o que é um lead? É uma pessoa, é um possível cliente que através das suas mídias sociais chegou até você e através dessa comunicação, das estratégias, você converte um lead frio. Por que frio? Porque ele está ainda te conhecendo. Então, através dessa estratégia, você converte ele em cliente. Essa é a primeira coisa. Posicionamento estratégico, assertivo nas redes sociais. Com isso, você eleva o seu padrão, você se posiciona, você aparece para mais pessoas e dessa forma você vende muito mais. Segunda coisa, segunda estratégia que nós estamos observando que ultimamente está funcionando demais e a tendência é cada vez mais realmente funcionar. Investimento no tráfego pago. Tráfego pago. Olha só. Como que funciona o tráfego pago? Imagina que você tem um produto ou um serviço muito bom. Você pega esse produto, empacota ele através de um vídeo, um anúncio, coloca esse anúncio no gerenciador de anúncios da Meta do Facebook, que é o Business Suite, Meta Business Suite. Você coloca o seu anúncio, parametriza para quem você quer entregar, qual é a região, qual é o raio de alcance, quais são as preferências. Então você vai pegar o anúncio, vai entregar para a pessoa certa, para a pessoa que muito provavelmente é um potencial cliente. É a mesma coisa que você pegar açúcar e entregar para a formiga. Então você empacota aquele produto, aquele serviço, através de um vídeo, mas não pode ser qualquer vídeo. Nós ensinamos a forma certa de fazer um vídeo estratégico que vende. Você empacota isso, coloca no tráfego pago, com a ajuda de um gestor de tráfego pago, e também na nossa estrutura de entrega, nós temos um gestor especialista de tráfego pago nisso, e ele que faria todo esse trabalho de parametrização para você, para sua empresa, para o seu negócio. Ele parametriza isso e vai entregar para as pessoas certas. É óbvio que isso não garante a venda. Isso vai aumentar a sua demanda. Só que aqui tem um pulo do gato. Se você arruma, se você ajeita a casa, na próxima estratégia que eu já vou te entregar, aí você vende muito mais. Porque você gera demanda. O objetivo final do tráfego pago é você mostra o seu anúncio para mais pessoas, e pessoas que são potenciais clientes, que já têm um comportamento natural de compra, você gera demanda e o seu time converte. Mas para o seu time converter, é necessário que você arrume e implemente o passo número 3, que eu já vou te falar. Tiago, mas quanto que seria para investir no tráfego pago? Que essa é uma dúvida de muitos clientes. Tiago, quanto que eu tenho que investir no tráfego pago para ter resultado? Depende. Depende do teu budget, depende do caixa que você tem. Nós temos clientes que investem milhões no tráfego pago. Outros investem um valor pequeno. E quando eu digo valor pequeno, eu quero dizer ali, sem contar, claro, o gestor de tráfego pago, porque ele ganha por isso, obviamente, mas só considerando os anúncios que nós veiculamos nas campanhas, então a gente está falando aqui de um investimento baixo de até R$2.000.
Então nós estamos falando que com um pouco mais de R$2.000 você abre um canal a mais de venda. Entende isso que eu estou te falando? Entenda que quando eu falo de tráfego pago, eu estou falando de um canal de vendas. Coloca isso na sua cabeça, que tráfego pago é canal de vendas. Se você não tem uma estratégia vinculada ao tráfego pago, você literalmente não tem um canal de vendas que é muito, muito bom. Gera demanda todos os dias. Imagina você abrir um canal de vendas e através desse canal de vendas entrar pessoas qualificadas para comprar de você todo santo dia. Eu estou falando todos os dias. Não é dia sim, dia não. É todos os dias gera demanda e o seu time precisa estar treinado e você precisa resolver o passo número 3. E o passo número 3, a terceira estratégia é: você precisa ter um funil de vendas. Tiago, o que é um funil de vendas? Imagina que você tem um site. O teu site é um canal de vendas. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: o teu site tem um funil de vendas? Estratégias de vendas para que você não só... Pensa o seguinte: o cliente ele entrou no teu site, tudo bem? Ele entrou no teu site, ele gostou de um produto, o que é muito comum, às vezes eu também faço isso. Ele loga no teu site com os dados dele, obviamente, pega um produto e coloca no carrinho. Só que ele, no momento daquela compra, ele não conclui a compra. O que acontece? Aquele produto ele fica parado no carrinho do cliente. Você tem estratégias para isso? Para carrinho abandonado? Essa é uma das etapas do funil de vendas atrelado ao seu site. Eu estou falando só do site nisso. Você tem redes sociais, você tem a tua própria loja física, você tem o teu próprio Instagram, que é um canal de vendas. Inclusive, você precisa enxergar o seu WhatsApp como um canal de vendas. Se você não enxerga o seu WhatsApp como um canal de vendas, você está fazendo gestão da forma errada. E eu te digo isso com muita propriedade, porque nós implementamos isso nos nossos clientes, no nosso negócio, já é um método que já validou, já foi validado. A gente não vai entrar na sua empresa para fazer teste. A gente não vai entrar para, a gente vai testar alguma coisa para ver se funciona. Não, a gente vai entregar uma metodologia que já foi validada em outros negócios, entende? Gera resultado muito rápido. Então você precisa resolver o seu funil de vendas. Imagina que você tem um anúncio que você resolveu na etapa número 2, tudo bem? Você resolveu na etapa número 2, você tem uma boa estratégia de tráfego pago, e nisso você vai criar um funil de vendas para o tráfego pago. Onde você precisa pensar o seguinte: você veicula um anúncio. Esse anúncio vai ser mostrado, por exemplo, para 1 milhão de pessoas. É óbvio que não vai ser 1 milhão de pessoas que vai comprar. Desses 1 milhão de pessoas, vamos supor que 100 mil entrem no teu fluxo, no teu funil do WhatsApp, perguntando o preço, sendo interessado naquele produto ou naquele serviço. Como é que tá isso aqui? Como é que faz para comprar? Como é que funciona? Preço, tudo mais. Tudo bem. Nesse caso, o que vai acontecer? O teu time de vendas precisa saber exatamente como que eles vão fazer para converter aquele cliente. Mas isso através de um funil. Um funil de mensagens, um funil de quebra de objeções, um funil de conteúdo para converter aquele, entre aspas, curioso em um cliente que paga realmente por aquilo que você tem a vender. Então você precisa de estratégias, resolver o seu funil de vendas. O seu funil de vendas não pode ser assim, o cliente entrou aqui no WhatsApp. Tá, mas e agora? Qual é o passo número 1? Qual é o passo número 2? Como que a gente converte esse cliente? Como que a gente aquece esse cliente até que ele compre? Porque muitas vezes o lead, que é aquela pessoa interessada, ele entra no teu funil, mas ele não compra de primeira. Então você precisa ter estratégias para converter aquela pessoa, para ir aquecendo ela através de um funil, Ele vai passar pela etapa do seu funil. Ele vai passar pelo seu funil de vendas. No topo, meio, até chegar ao fundo do funil. O fundo do funil aqui, de fato, são poucos que caem, que passam.
no funil porque é assim que funciona mesmo. Você atrai muito e converte pouco. É assim que funciona. É assim que funciona. Dependendo do teu modelo de negócio, se for, por exemplo, um dos nossos negócios que temos, é uma loja em um shopping. Então imagina que o cliente, muitas pessoas entram na loja, mas nem todos compram. E tá tudo bem. Agora eu preciso ter a consciência de que eu vou aquecendo aquele cliente com estratégias, com conteúdos, dentro de um funil de vendas para que uma hora ele compre de mim. É isso que eu preciso. Então, essa é a terceira coisa, é a terceira estratégia que nós estamos observando que funciona muito. Tiago, eu não tenho um funil. Eu não tenho um funil de e-mail marketing, eu não tenho um funil para o WhatsApp, eu não tenho um funil para o meu site, eu não tenho um funil para a minha loja física, eu não tenho um funil para as minhas redes sociais. Calma, dá para a gente resolver, mas eu garanto para você que resolvendo só essa estratégia, com base na nossa metodologia de entrega, só resolvendo o funil, eu te garanto que as suas vendas terão um crescimento de pelo menos 30% a mais nos primeiros meses. Como é que seria para você vender 30% a mais? Imagina que esses 30% a mais de vendas seja, por exemplo, 50 mil de vendas a mais. Como é que seria para você? Faz sentido? Esses 50 mil a mais que entrou de vendas para você já pagou a consultoria 2 vezes. Entende isso? Então, muitas vezes o empresário ele fica limitado nisso. Mas, poxa, eu vou ter que pagar um valor alto para ter uma consultoria dessa. Tudo bem, mas não olha por esse aspecto. Olha pelo aspecto do resultado que você vai ter. É meio que aquela questão, né? Imagina que a pessoa ela está muito acima do peso, é uma pessoa obesa. Ela vai até o médico, né? E o médico passa para ela uma sequência, uma dieta para que ela faça aquilo. Imagina que a dor e as perdas dela estar naquela situação atual são muito maiores do que ela se esforçar, pagar o preço e emagrecer. A dor dela estar naquele estado atual é muito maior, é muito pior. Porque quando ela pagar o preço e emagrecer de fato, imagina o tanto de ganhos que ela vai ter. Saúde, disposição, energia, sono, qualidade de vida, vitalidade, ânimo, motivação para fazer as coisas. Enfim, sem contar, óbvio, de todos os benefícios de ter colesterol em dia, né, glicose, tudo em dia. Imagina. Então a dor, pega isso, a dor de estar no seu estado atual é muito maior do que pagar o preço e depois você realmente viver aquele resultado. A dor do seu estado atual é muito maior. Então, assim, muitos empresários falam, mas, poxa, eu vou ter que desembolsar um valor alto para uma consultoria. Tudo bem, mas a dor do seu estado atual é muito maior, porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Está fazendo sentido? Vamos lá. Quarta estratégia que nós estamos observando que está dando muito certo. Estratégias ativas para o seu time comercial. O que eu observo? O empresário, ele tem um time de vendas, ele tem um time comercial, mas aquele time comercial, dependendo do modelo de negócio, é um time de vendas passivo. O que é um time de vendas passivo? É um time de vendas que não vai até o cliente, que não faz prospecção ativa, que não contata novos clientes, que não busca novas oportunidades de venda. É um cara que só espera o cliente entrar na loja, é o cara que só espera ligar para ele, fazer uma ligação, é o cara que só espera entrar no WhatsApp para fazer uma venda. Me desculpa a minha sinceridade, mas esse cara não é um vendedor, é um tirador de pedido. Por quê? O cliente interessado, imagina que você tem uma loja, tá? Vamos colocar esse contexto. Imagina que você tem uma loja e o cliente entra na sua loja interessado em alguma coisa. O cara de vendas que atendeu esse cliente, conduziu o cliente até a venda, até o fechamento,
até o caixa, o cliente pagou. Você acha que esse cara vendeu ou ele só tirou o pedido? Seja sincero. Você acha realmente que ele vendeu, que ele fez um bom trabalho de vendas? Um bom trabalho de vendas ou ele só tirou o pedido do cliente? Porque o cliente já estava interessado a comprar, o cliente já estava impulsionado àquela compra. Então, assim, tudo bem, ele teve o tempo dele, a entrega dele naquilo, talvez até uma quebra de objeção ou outra, mas o cliente já estava propenso a comprar. Agora, é diferente de quando o seu time de vendas, o seu time comercial, possui um funil e estratégias ativas de prospecção para trazer novos clientes, para atrair novos clientes. Aqui eu estou falando de mais um canal de vendas que você abre, claro, através de um funil, de toda uma estratégia, um sistema que faz com que você atraia e converta novos clientes. Aqui eu estou falando de mais 10% pelo menos das suas vendas. Aqui eu estou falando de mais, pelo menos, mais 10%. Então você coloca 10% do trabalho ativo do teu time comercial, você coloca mais 30% do trabalho do tráfego pago com um funil de vendas. Imagina isso. Aqui eu estou falando, meu amigo, minha amiga, de mais 40% de vendas para você no teu caixa. Imagina que quando você coloca mais caixa, o teu fluxo de caixa aumenta, a sua capacidade de investimento no teu próprio negócio exponencializa. Exponencializa, porque é caixa entrando, é dinheiro entrando. Eu sempre digo que empresas, elas quebram por falta de caixa, por falta de investimento, por falta de faturamento. E eu já vi muitos clientes, isso aqui é vivência de mercado que eu estou te falando, como consultor há muitos anos. Clientes que praticamente estavam quebrados na sua empresa. E após o processo da consultoria estratégica empresarial, a empresa começou a decolar. É claro que não é da noite para o dia, meu amigo. Não é da noite para o dia, não é um passe de mágica. É método. Leva tempo. Quando você vai para a academia, você já vê o resultado no primeiro dia? Você já vê o resultado na primeira semana? Você não vê. Você precisa ter a consistência diária. Precisa ser constante. Tudo bem? Então essa é a quarta estratégia. Um funil de vendas, um trabalho específico, com estratégia, com base, para que o seu time comercial tenha estratégias ativas. E com isso você, no mínimo, resolve mais uma frente de vendas da sua empresa e coloca, no mínimo, mais 10% de vendas no seu caixa. E isso eu estou falando para qualquer negócio. Você pode ter uma farmácia, você pode ter uma loja no shopping, você pode ter uma indústria, você pode ter uma autopeças, você pode ter o que quer que seja, um mini mercado, o que quer que seja. Uma loja de móveis decorados, uma loja de óculos, uma ótica, independente do que seja. Você coloca mais 10% de vendas no seu caixa. Essa é a quarta estratégia. Agora vamos para a quinta. Quinta estratégia. Quinta estratégia que nós estamos observando que está dando muito resultado e que pode fazer muito sentido para você também te gerar esse resultado na tua empresa. Investimento em conhecimento. Eu fiz um balanço recentemente e pelo último balanço que fiz, foram mais de 150 mil reais nos últimos anos investidos em conhecimento. Palestras, eventos presenciais, livros, cursos, mentorias. Você paga para ter o acesso. Quando você paga para ter o acesso, um insight, uma estratégia, uma conexão muda o jogo. Muda o jogo. Por quê? Entenda uma coisa.
O resultado que você ainda não tem, anota isso, o resultado que você ainda não tem é fruto daquilo que você ainda não sabe. É tão simples quanto isso. Quando você paga o acesso, você tem um salto de conhecimento. Quando você tem um salto de conhecimento, naturalmente, você tem um ganho de resultado em quaisquer área da vida. E quando eu passei a adotar essa mentalidade, a essa postura, a essa estratégia de investir em acesso, em conhecimento, o meu resultado na minha vida financeira, pessoal, profissional, mentalidade, começou a decolar. E, olha, pensa o seguinte, Tiago, mas eu não tenho caixa para isso. Você tem. Você tem caixa. Você pode adotar estratégias para fazer caixa, fazer dinheiro, investir em conhecimento, investir em você. A pergunta que eu te faço é a seguinte, meu caro gestor. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Nesse ano, nós estamos em dezembro agora. Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025. Esse ano de 2025, quanto do teu recurso você pagou para investir em você mesmo? No seu conhecimento. Quanto? Você pode falar assim, Tiago, eu investi 30 mil esse ano. Ok. Tiago, eu investi 50. Bacana. Investi mais de 50. Legal. Tiago, eu não investi nem 5 mil. Esse ano eu não paguei nenhuma mentoria. Esse ano eu não li nenhum livro. Meu amigo, a coisa tá feia. Mas dá para resolver, tá bom? Dá para resolver. Essa cliente que nós estamos indo visitar agora, olha que interessante o caso dela. Ela confidenciou para nós, no início da consultoria, que ela estava assim pesquisando alguns mentores e que ela fechou conosco porque ela viu em nós um grande potencial de entrega, se conectou conosco e decidiu dar esse passo. E agora já fizemos um ano de mentoria, de consultoria estratégica, e ela pensa em como ela está feliz. Porque os ganhos que ela teve ao longo desse ano superou as expectativas dela. E esse feedback para nós é muito importante. O nosso resultado é o resultado do nosso cliente. E a gente fica muito feliz com isso. E ela confidenciou isso para nós. Olha, eu estava pesquisando alguns mentores, alguns consultores, fechei com vocês, mas olha, eu tive que realmente dar uma apertadinha aqui no caixa, fazer um ajuste ou outro, mas tive coragem, fui lá e paguei. E eu estava meio com o pé atrás. Poxa, será que gera resultado? Será que realmente funciona? E quando ela viu que funciona, aí é um caminho sem volta. Eu sempre digo o seguinte, quando você vê, não tem como desver. Ela viu que funciona, ela viu o resultado que gerou e continua, e vai continuar gerando para o negócio dela, e ela não vai parar, ela vai continuar. Por quê? Porque o autoconhecimento não tem linha de chegada. Você nunca vai parar de estudar. Eu tenho um filho de 10 anos. E eu sempre brinco com ele o seguinte, filho, papai já tem quase 40. Papai já tem quase 40 e eu estudo todos os dias. Eu leio todos os dias. Por quê? Porque eu preciso me desenvolver. Eu trabalho no nicho, no mercado de conhecimento. O meu nicho de conhecimento exige que eu leia, exige que eu estude. E eu amo fazer isso. Eu amo estar aqui, aproveitando o tempo, indo até a minha cliente, fazer uma entrega de valor com o meu sócio nisso, mas eu amo estar aqui, gravando esse conteúdo, entregando esse conhecimento para você. Eu amo fazer isso aqui, eu amo. Eu amo isso. Então, calma que vai entrar agora num terreno acidentado um pouquinho. Eu amo estar aqui. Eu amo fazer isso. Agora, lembra disso. A dor do seu estado atual é muito maior do que a dor de pagar o preço e ter o resultado que você espera. Grava isso. A dor do seu estado atual é muito maior
do que pagar o preço e viver o resultado daquilo que você espera. Se eu dissesse para você assim, vamos supor que você esteja passando por um desafio no seu casamento. Poxa, Tiago, o casamento está ruim, a gente já até cogitou a questão da separação, a coisa não está legal, poxa vida, e agora, o que eu faço? Tá bom. E se eu te dissesse que quando você pagar o preço para um responsável da área, que seja um terapeuta, um psicólogo, se você pagasse, por exemplo, R$10.000, mas esses 10 mil reais fosse tão bem pago que você resolvesse esses problemas no seu relacionamento e vivesse feliz com seu cônjuge pro resto da vida, faria sentido para você pagar esses 10 mil reais? Eu tenho certeza que a resposta é sim. Então veja que a dor do seu estado atual é muito maior do que o preço de pagar, é muito maior do que pagar o preço e viver o resultado que você espera. Eu tenho certeza que você não vende mais pelo conhecimento que você não tem hoje. Você não gera mais valor para os teus funcionários, para a tua empresa, para o teu negócio, pelo conhecimento que você não tem hoje. Você ainda só não escalou as vendas do seu negócio, você só não expandiu as suas lojas, você só não cresceu mais o teu time, você só não investiu mais no seu negócio. Por quê? Porque tá te faltando acesso, tá te faltando conhecimento. Essas semanas agora, as passadas, nós investimos no acesso para ter acesso a mentores que hoje são milionários, caras que andam de Porsche, andam de Ferrari. A gente pagou esse acesso porque a gente entendeu o jogo. É assim que funciona. Invista em conhecimento. Eu quero te dar um conselho. Coloque nas suas metas para 2026. Coloque essa meta de investir pelo menos R$50 mil em conhecimento nesse ano de 2026. Caramba, Tiago, R$50 mil é quase o preço de um carro. Tá vendo a mentalidade? Tá vendo a mentalidade? É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô te falando. Ah, mas aí você começa a fazer conta, né? Poxa, mas R$50 mil é um carro, R$50 mil são as parcelas da minha casa que eu posso adiantar. Mas veja, e os ganhos que você terá a partir desses 50 mil investido? É muito além. E principalmente, tá? Eu não tô falando... tudo bem que tem muito resultado prático. Vendas, performance, escala, tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas não é só isso. É mentalidade. Você passa a ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade superior. Você passa a não tolerar mais certas coisas na sua vida. Esses dias mesmo, a nossa cliente falou para mim assim numa reunião estratégica que toda semana a gente faz com ela. Ela falou para nós o seguinte: Tiago, Nélio, olha só, eu não aceito mais certos comportamentos dos meus funcionários. Eu não aceito mais, eu não tolero mais atraso, não tolero mais pessoas com celular, não tolero mais. A partir de hoje, as regras são da minha empresa. Gente, olha o posicionamento dela. No início da consultoria, nunca, jamais que ela falaria isso, nunca. Ela era permissiva demais, ela permitia muitas coisas, e com isso ela se anulava e sofria, porque ela queria chamar a atenção, ela queria se posicionar, mas ela se reprimia, ela se fechava, e com isso ela sofria. Olha os ganhos de mentalidade. Isso é incalculável. Então invista em conhecimento. Pague o preço. Pague um consultor que vai te gerar resultado. Eu tenho um presente para você. Na descrição desse vídeo tem um link. Você vai tocar nesse link, vai preencher um formulário, o nosso time vai avaliar o seu perfil, e se nós entendermos que você tem o perfil que é o seu momento, nós vamos te entregar um acesso. Tiago, que acesso é esse? É um acesso para um dos nossos especialistas
onde nós faremos um diagnóstico do seu negócio e vamos te entregar um plano personalizado para você implementar na sua empresa, implementar no seu negócio e na mesma semana já ter resultado. Eu afirmo com propriedade porque o que eu falo é o que nós já vivemos. O que eu falo é o que nós já vimos. Entende isso? Eu não estou te prometendo algo que eu não possa cumprir. Jamais eu farei. Isso é a minha imagem. Entende? É a minha palavra nisso. Então o que eu estou te prometendo é o que a gente já viu. Te garanto que com esse plano pronto, personalizado, só para você copiar e colar, implementar no seu negócio, na mesma semana você já vê muito resultado. Eu estou te entregando isso de graça. Toca no link, preenche o formulário, nós vamos avaliar o teu perfil e se entendermos que você tem o perfil, que é o teu momento, a gente vai fazer essa entrega de valor para você, totalmente gratuito. Eu sou o Thiago Rick, especialista nesse assunto, especialista em transformação organizacional. Eu estou nesse mercado há mais de 20 anos, fazendo o que eu faço. E foram muitos empresários, muitas empresas que já passaram por essa transformação e você também pode, e você merece. Espero que esse vídeo, esse conteúdo, essa aula, essa mentoria, essa consultoria gratuita, o que quer que você queira dar de nome, eu espero que tenha feito muito sentido para você. Nos vemos no próximo conteúdo. Forte abraço, até lá.